E se tudo o que você vê for apenas um reflexo distorcido, projetado para manter seus olhos ocupados enquanto sua alma adormece? E se a verdade não estiver fora, mas dentro, selada por um véu que você foi treinado para ignorar? Já sentiu, mesmo em silêncio, que existe algo te observando do outro lado do espelho? Algo antigo, invisível, mas presente, sussurrando nas entrelinhas da realidade, esperando que você desperte. Todd Jehuti não falava por metáforas, ele codificava chaves. E hoje, uma dessas chaves será exposta, mas só aqueles que ousarem encarar o que foi escondido. O mundo como você conhece é uma distração cuidadosamente desenhada. As imagens, os ruídos, os desejos que te ensinam a cultivar são grades douradas. Você já se perguntou por que certos conhecimentos foram proibidos? Por que algumas visões foram queimadas, silenciadas ou enterradas sob o peso da razão? Todd sabia. O verdadeiro poder não está no que os olhos veem, mas naquilo que eles não conseguem tocar. E há uma técnica milenar e selada que abre a fenda entre o visível e o oculto. Mas atenção, cruzar esse limiar muda tudo. Talvez você ache que está pronto para ver, mas está mesmo? Porque aquilo que está por trás da cortina não aceita observadores passivos. Aqueles que ativam a visão interior não voltam mais ao mundo da mesma forma. Eles se tornam parte do enigma. O tempo perde sentido, o corpo deixa de ser prisão e o olhar começa a atravessar as camadas do real. Mas por que Todd revelou essa técnica só agora? E o que está prestes a acontecer se você a descobrir ou se continuar cego? Sinais já estão à sua volta. Pesadelos recorrentes. Intuições inexplicáveis. Coincidências que não são mais fáceis de ignorar. Você sente isso? Uma inquietação sem nome, uma presença silenciosa que te empurra para além da rotina, como se algo estivesse tentando te acordar de um sonho muito antigo. Essa técnica não é um truque, é uma ruptura, uma fissura entre o que te disseram ser e o que você realmente é. Mas atenção, saber demais pode ser tão perigoso quanto não saber nada. E agora a pergunta que não cala: você tem coragem de ver? Não com os olhos, mas com a alma. Porque quando Todd Jehuti rompeu o silêncio dos deuses e trouxe à tona essa prática secreta, ele selou um pacto com o tempo, e só quem permanece até o fim desta jornada será digno de acessá-la. A dúvida foi plantada, o véu começou a se mover, mas a verdade, essa só será entregue àqueles que não desviam o olhar, nem por um segundo. Você já sentiu que está acordado, mas algo dentro de você continua dormindo? Como se houvesse uma parte sua, silenciosa e antiga, que observa tudo por trás de uma névoa e espera. Espera que você veja o que sempre esteve ali, mas não com os olhos, com aquilo que os olhos jamais conseguiram alcançar. Todd Jehuti dizia que a visão interior não é uma conquista, é uma lembrança, uma memória esquecida que pulsa no fundo do seu ser, implorando para ser resgatada antes que seja tarde demais. E é por isso que a maioria teme olhar para dentro, porque lá o véu não protege. Lá, o reflexo é nu. Você aprendeu a confiar no que pode tocar, medir, controlar. Mas e se tudo isso for a casca? E se você estiver tentando decifrar o universo através de uma lente embaçada, ensinada a ignorar os detalhes que realmente importam? Há algo dentro de você que reconhece esse chamado. Não é novidade, é eco. Algo que já te tocou antes, talvez em sonhos, talvez em silêncios. E agora está voltando. Porque a verdade nunca desaparece. Ela se esconde nos lugares onde você menos quer olhar. Há uma prisão invisível construída com palavras bonitas, promessas de lógica e certezas pré-fabricadas. Você a carrega nos olhos, nos ouvidos, nas crenças que jurou serem suas. Mas Todd advertia, o maior truque das forças ocultas não é esconder a verdade, é fazer você esquecer que ela existe. Você não está cego, está distraído.
A luz ainda está lá, só não brilha para quem se acostumou com a escuridão confortável da rotina. O que você chamaria de coincidência talvez seja apenas o universo tentando te acordar. A intuição que ignorou, o pressentimento que engoliu, a angústia que escondeu com um sorriso mecânico. Tudo isso são sinais de que a visão interior está tentando emergir. Mas como permitir que ela nasça se você continua alimentando o que a mantém enterrada? A verdade é que parte de você já sabe o caminho. O problema é que você teme o que vai encontrar lá. Quantas vezes você se traiu para continuar pertencendo? Quantas vezes fechou os olhos para manter a paz dos outros, enquanto sua guerra interna sangrava em silêncio? A técnica que Thoth guardou por milênios não é um presente, é uma prova. Ela exige que você quebre a ilusão com as próprias mãos, mesmo que tremam, que encare o escuro sem garantias de luz. Porque o início do despertar não é bonito, é brutal. É a morte do que você pensava ser. Você foi programado para buscar fora o que sempre esteve dentro. Foi condicionado a chamar de loucura o que era revelação, de imaginação o que era percepção. Mas há um instante tênue e decisivo em que tudo muda. Um ponto onde o que era barulho se torna silêncio. E nesse silêncio você começa a enxergar, não com os olhos, com a alma. E é aí que tudo se transforma. Mas por que essa técnica foi escondida? Por que selar algo que poderia libertar a humanidade? Porque o despertar de um ser humano real é perigoso para aqueles que lucram com cegueira. Um ser que enxerga por dentro é incontrolável, inclassificável, invencível. Ele não segue, ele sente, ele não pergunta, ele sabe, e esse saber não se aprende, se ativa. Thoth Jerut não criou essa técnica. Ele a decodificou a partir do próprio corpo, da própria dor, da própria transmutação. Ele enfrentou os labirintos internos que muitos evitam a vida inteira, e ao atravessá-los, trouxe de volta uma chave que não abre portas fora, mas portais dentro. Você está diante dessa chave agora. O que fará com ela? Talvez você não esteja entendendo tudo, mas está sentindo, e isso basta, porque aquilo que te toca sem explicação, que te atrai mesmo sem prometer nada concreto, é a linguagem da alma tentando te guiar. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Algo dentro de você já começou a se mover, e a partir deste ponto, não há mais retorno. Você já notou como o tempo parece se dobrar quando você está sozinho e em silêncio? Não o silêncio dos ruídos externos, mas aquele que rasga por dentro quando tudo o que te distraía desaparece. Esse é o momento em que a verdade começa a sussurrar. É nesse vazio que a visão interior espreita, mas quase ninguém suporta permanecer ali tempo suficiente. A maioria corre de si mesma. Corre daquilo que a técnica de Thoth desenterra. As imagens que estavam adormecidas, os rostos que você evitou lembrar, as promessas que você fez e não cumpriu nem a si mesmo. Thoth ensinava que a visão interior não é uma conquista para se exibir, é uma ferida para ser curada. Porque antes de ver o oculto fora, você precisa encarar o oculto dentro. E o que está escondido em você talvez seja mais assustador do que qualquer entidade cósmica. Traições emocionais, silêncios que viraram muros, gritos não ouvidos que apodreceram no peito. A técnica proibida não ativa a visão para revelar monstros. Ela a ativa para revelar o que você se tornou ao tentar sobreviver em um mundo que anestesia a alma. E isso exige coragem, mais do que qualquer outro tipo de despertar. Você sente que tem algo errado. Sempre sentiu, desde criança. Como se o mundo fosse uma peça mal encaixada. Como se as regras impostas não fizessem sentido, mesmo que todos dissessem que eram sagradas. Você sempre olhou para os lados, tentando entender por que parecia ver o que ninguém via. Porque certos lugares te causavam arrepios sem explicação. Porque algumas pessoas pareciam te sugar por dentro, mesmo com sorrisos no rosto. Isso nunca foi loucura. Isso foi visão, inibida, suprimida, bloqueada por uma sociedade que tem pavor de quem enxerga além.
A visão interior é um campo vivo, uma frequência oculta que pulsa além da matéria. Quando você ativa esse campo, e sim, ele pode ser ativado, os véus começam a cair. Pessoas se revelam, situações se desconstroem, máscaras escorregam, e o mundo, antissólido e indiscutível, começa a aparecer um holograma de conveniências. Toth alertava. Ativar essa visão é uma ruptura com o sistema da ilusão. É deixar de ser parte do teatro para se tornar o espectador silencioso que já não se deixa hipnotizar pela encenação. Mas há um preço, sempre há. A visão traz liberdade, sim, mas também solidão, porque ver o que os outros não veem te isola. Não porque você se afasta, mas porque você deixa de caber. Sua linguagem muda, seu olhar incomoda, seu silêncio grita, e muitos não vão suportar isso. A ativação da visão interior exige que você renuncie à necessidade de ser compreendido, porque quem busca ser visto por todos nunca verá o que poucos ousam enxergar. Talvez você já tenha passado por experiências que desafiaram a lógica, sensações de déjà-vu que te paralisaram, sonhos que se tornaram realidade com detalhes absurdos, pressentimentos que salvaram ou arruinaram caminhos. Você os arquivou como coincidências, porque foi assim que te ensinaram a não confiar em si mesmo. Mas Toth dizia, não há coincidência para quem enxerga com os olhos da alma. Existe sincronicidade, existe linguagem simbólica, existe o campo invisível tentando te guiar para fora do labirinto. E agora, talvez sem saber como, você já está no centro do labirinto. Tudo o que você viu até aqui foi uma preparação. Cada dor, cada perda, cada rompimento, nada foi acaso. Foram portais, feridas com endereço, gatilhos para ativar sua lembrança interior. A técnica proibida não é uma fórmula, é um reencontro, um retorno a algo que foi arrancado de você quando você ainda era inocente demais para resistir. E agora ela está batendo a porta. Você vai atender, mas atenção, quando essa porta se abre, não há garantias de beleza. O que você verá pode ser desconfortável, pode quebrar seus paradigmas, pode te deixar em ruínas por um tempo, porque enxergar o que é, sem filtros, sem crenças, sem anestesias, é como atravessar o deserto nu. A visão interior não te dá superpoderes, ela te devolve a verdade. E a verdade, ao contrário do que dizem, não liberta de imediato. Primeiro, ela queima. Depois, ela cura. Você consegue sentir esse calor surgindo agora? Essa inquietação que não se explica em palavras? Esse leve desconforto no estômago, como se algo dentro de você estivesse prestes a sair do casulo? Isso é o início da ativação. Isso é sua alma respondendo ao chamado. Não importa se você entende com clareza. O que importa é que você está aqui, e nada é mais claro do que isso. Quando Toth sussurra do outro lado do tempo, só escuta quem está pronto para lembrar. A técnica proibida será revelada, mas não para qualquer um. Apenas aqueles que resistirem ao impulso de correr, de voltar ao confortável, de desligar o vídeo antes do tempo. Porque essa jornada não é para curiosos, é para os que estão em ruína e sabem que não podem mais se enganar. Se você chegou até aqui, algo já começou a morrer. E talvez, só talvez, você já esteja renascendo. Você sente quando algo começa a desmoronar dentro de você. Às vezes, vem como cansaço. Outras vezes, como raiva, ansiedade ou uma vontade inexplicável de sumir. Mas não é fuga, é sinal. O mundo que você construiu com tanto esforço, esse mundo de certezas, de papéis sociais, de histórias que você repete para si mesmo para continuar em pé, começa a rachar. E as rachaduras não são falhas, são frestas, pontes, gritos invisíveis da sua visão interior tentando atravessar o concreto que colocaram em cima dela. Toth dizia que todo colapso é um convite, mas apenas os que mergulham no próprio abismo descobrem que o chão nunca foi o limite. Foi só um espelho sujo. A técnica proibida não começa quando você medita ou respira fundo. Ela começa quando você não aguenta mais mentir para si mesmo. Quando o papel que te deram se torna insuportável. Quando sorrir
dói mais do que gritar. Quando você olha no espelho e não reconhece quem está ali. Esse é o ponto de ativação, porque a visão interior não floresce no conforto. Ela nasce da dor que você tentou ignorar, da perda que você não superou, do trauma que você escondeu atrás de metas e produtividade. É nesse lugar escuro, abafado, onde o ar quase não entra, que a visão começa a arder. Mas aqui está o paradoxo que Toth alertava. Quanto mais perto da verdade você chega, mais a mentira vai gritar. As distrações vão aumentar. As vozes externas vão te chamar de louco, de sensível demais, de dramático. As pessoas ao seu redor, mesmo sem perceber, vão tentar te puxar de volta para o velho, porque sua mudança incomoda, sua luz vai expor a sombra dos outros, e o mundo vai tentar apagar você antes que você acenda os olhos da alma. Mas é nesse conflito que a visão se fortalece. Ela cresce no atrito, ela se refina na dor. Quantas vezes você sentiu que estava à beira de algo grande, mas recuou, não por falta de desejo, mas por medo. Medo de perder, medo de ser rejeitado, medo de nunca mais conseguir voltar. A verdade é que ver de verdade tem um preço. Você não consegue mais fingir, não consegue mais tolerar o superficial, não consegue mais se encaixar onde antes era confortável. E isso te isola, mas também te revela, porque nesse isolamento você começa a se lembrar. Lembra daquela vez em que você chorou em silêncio e ninguém percebeu? Lembra daquela sensação de estar rodeado de gente e ainda assim sentir-se invisível? Essas memórias não são fraqueza, são rastros da sua alma tentando te guiar de volta para casa. A técnica de Toth não é para os fortes no sentido comum, é para os rasgados, os despedaçados, os que sangraram por dentro e ainda assim continuaram andando. Porque é no caco que mora o reflexo mais puro. É na queda que nasce a visão, não a dos olhos, mas a do espírito. Você já tentou se anestesiar de todos os jeitos possíveis. Compras, comida, distrações, relacionamentos vazios, promessas de autoajuda com frases prontas. E por alguns instantes, funcionou. Mas depois, o vazio voltou. Porque o vazio não é falta de algo externo, é excesso de negação interna. E a técnica proibida de Toth é brutal, justamente porque ela não vem para preencher o vazio. Ela vem para escancará-lo, para te mostrar que o que você procura não está do lado de fora. Nunca esteve. Você já sentiu vontade de sumir? De apagar tudo e recomeçar do zero? Isso não é fraqueza. É o espírito gritando por limpeza. É a visão querendo espaço. É o antigo morrendo dentro de você. Mas o problema é que o ego, esse impostor que você confundiu com a sua identidade, vai fazer de tudo para sobreviver. Vai te sabotar. Vai te convencer de que tudo isso é loucura. Vai criar distrações, doenças, brigas, dívidas, caos emocional, tudo para que você não atravesse o portal. Porque do outro lado, ele deixa de existir. E é por isso que poucos chegam lá. Você já notou que os momentos mais importantes da sua vida foram silenciosos? Que o que te transformou de verdade não foram os grandes discursos, mas os pequenos rompimentos internos? Um olhar, uma ausência, um não dito, um abandono que te cortou de um jeito que nenhuma faca física conseguiria. É nesses momentos que o véu se move. É quando você fica nu diante de si mesmo que a técnica começa a vibrar. Porque a visão não é luz, é presença. É quando você finalmente para de fugir. Toth dizia que o verdadeiro poder não é saber, é suportar. Suportar o peso da verdade sem enlouquecer. Suportar o vazio sem preenchê-lo com lixo emocional. Suportar o silêncio sem correr para o barulho. E isso só é possível quando você ativa a visão interior. Quando você começa a ver os padrões, os loops, as repetições, e entende que tudo o que você chamou de azar era só um grito da existência para te acordar. Cada relacionamento tóxico, cada sabotagem,
cada fracasso, nada foi por acaso. Tudo foi sinal. Agora me diga, por que você ainda está aqui? Por que não desligou esse vídeo quando tudo ficou desconfortável? Porque você já sabe, já sente, já vê, mesmo que não saiba colocar em palavras. A técnica proibida está te tocando, está se movendo dentro de você como um fogo antigo que nunca se apagou. E se você chegou até esse ponto, talvez seja porque você nunca esqueceu quem realmente é. Apenas estava adormecido. Você já percebeu que há algo em você que nunca muda. Não importa quantos anos passem, quantos cabelos caiam ou quantas certezas desabem. Uma parte que não envelhece, que não se rende, que observa tudo em silêncio. Ela estava lá quando você era criança e sentia que o mundo era mágico. Estava lá quando você foi ferido pela primeira vez e prometeu nunca mais confiar. Estava lá quando você perdeu, caiu, desistiu. Essa parte é o seu núcleo invisível, é a visão interior que Thoth Jehut guardou. Ela nunca te abandonou. Você é que se afastou, convencido de que crescer era esquecer. Mas crescer não é esquecer. Crescer é recordar com maturidade. E essa lembrança não vem com palavras. Ela vem com vertigens, com a sensação de que tudo está prestes a mudar, mesmo que por fora nada tenha se movido. É uma vibração, um estremecimento no campo energético do ser. E quando ela chega, o corpo treme, o sono some, os olhos ardem sem motivo, porque algo em você está se rompendo. Um ciclo está terminando e não há retorno. É como uma pele que se desfaz para que a visão comece a respirar. Thoth dizia, para enxergar, você precisa antes morrer em vida. Não fisicamente, mas psicologicamente. Morrer para os papéis que te limitaram. Morrer para as máscaras que você aprendeu a usar. Morrer para a necessidade de agradar, de ser aceito, de cumprir expectativas que nunca foram suas. Porque a visão interior não habita personagens. Ela só nasce em quem tem coragem de se despir diante do próprio reflexo, sem filtros, sem desculpas, sem enfeites, apenas o que é, cru, vivo, real. Você já tentou meditar e sentiu medo? Já fechou os olhos e, em vez de paz, encontrou caos? Isso é porque o silêncio revela o que o barulho esconde. E a maioria não quer lidar com isso. Preferem se dizer ocupadas, céticas, realistas, mas no fundo estão apenas fugindo do encontro com o que realmente são. Porque ver a si mesmo exige atravessar a escuridão sem garantias de luz no fim. A técnica proibida não é confortável. Ela não promete felicidade, promete verdade. E a verdade, essa exige sacrifício. E o que precisa ser sacrificado? O apego, a vaidade espiritual, a arrogância do saber, a compulsão por respostas. Porque a visão não se manifesta através do controle, mas da rendição. Quando você para de tentar entender e começa a sentir, algo se abre, um campo novo. Uma frequência que te envolve como um sussurro. E então você começa a ver, não imagens, não visões de outro mundo, mas padrões, sentidos, fraturas, símbolos. Você começa a decifrar o invisível que sempre esteve ali, gritando em silêncio. Você começa a perceber que o universo sempre falou com você, através de sincronicidades, através de palavras que se repetem, através de músicas que tocam na hora exata, através de sonhos que pareciam bobos e agora se mostram proféticos. Nada era por acaso. Você é que não via. A visão interior não te faz ver o futuro, te faz ver o agora com profundidade. Ela rompe o véu do trivial. Ela transforma a rotina em revelação, o ordinário em sagrado, a dor em sinal, o caos em bússola. Mas ao abrir os olhos da alma, você perde o privilégio da ignorância. Você começa a perceber que criou grande parte da sua dor, que se manteve em ciclos por comodismo emocional, que evitou o novo por medo do abandono. E isso dói. Dói ver que você se sabotou por tanto tempo, que implorou por migalhas quando nasceu para transbordar, que acreditou em mentiras só para não ficar sozinho. Mas essa dor é sagrada, porque é ela que purifica o campo da visão. É através dela que o ego se despedaça e o espírito se levanta. E aqui começa o verdadeiro trabalho. Ver é só o começo. Depois de ver, você precisa sustentar o que foi revelado. Porque o mundo não vai mudar porque você mudou. Ele vai continuar tentando te puxar de volta. Vai testar sua visão.
vai te provocar, vai tentar te fazer duvidar de novo. E é aí que você escolhe seguir vendo mesmo que doa, ou voltar a dormir mesmo que pareça mais fácil. A técnica de Toth não é um botão, é uma travessia, um compromisso, um caminho sem volta. Você vai sentir saudade de quem você era, vai se pegar desejando não ter despertado, vai sentir falta da ignorância doce, mas ao mesmo tempo, algo em você vai crescer, uma presença, uma clareza, uma força que não se explica. Você começa a viver com os dois pés no invisível. Você não olha mais, você enxerga, você não acredita mais, você sente, você não busca mais, você lembra. E esse lembrar, esse é o verdadeiro poder. E quando isso acontecer, tudo em volta muda. Pessoas vão se afastar, outras vão se aproximar, portas vão se fechar, outras vão se abrir, e você vai perceber que não precisa mais correr atrás, porque agora você vê. E quem vê, magnetiza. Quem vê, não implora. Quem vê, escolhe com a alma. Porque a visão interior não é só uma percepção, é um campo de criação. É através dela que você começa a manifestar, não com esforço, mas com presença. Há um ponto em que não há mais como fingir, nem para os outros, nem para si mesmo. É quando o rosto começa a envelhecer por dentro, mesmo jovem, quando o corpo adoece sem explicação médica, quando o coração bate sem motivo e o sono se recusa a cumprir sua função. Algo dentro de você sabe que chegou a hora, que o disfarce não serve mais, que a máscara começa a rachar sozinha. E mesmo que você tente colar os pedaços, mesmo que tente voltar ao que era antes, não consegue, porque a visão interior já foi ativada. E uma vez que você vê, não consegue mais desver. A técnica de Toth não foi criada para te confortar. Ela existe para queimar o que em você é mentira, para queimar o orgulho, a pressa, o desejo de controle, o medo de não ser amado, a ideia infantil de que a felicidade mora em coisas que se acumulam. Ela vem como fogo interno, devorando certezas, ruindo planos, desestruturando personalidades, mas não é destruição, é parto. A visão interior nasce assim, aos gritos, no caos, em meio a uma escuridão que só existe para ensinar que a luz não está fora, está em você. E quando você para de resistir, algo raro acontece. Uma paz sem explicação desce sobre o caos. Não é ausência de dor, é entrega. É como se o universo te abraçasse pela primeira vez e dissesse, você está pronto. E nesse instante, você entende o que Toth sempre quis dizer com olhos de dentro. A visão interior se instala como um silêncio que tudo compreende. Você não precisa mais provar nada, não precisa mais correr, não precisa mais convencer ninguém. Você apenas vê, e ver é suficiente. Você começa a perceber o que nunca foi dito, mas sempre esteve presente. As palavras escondidas nos olhares, os pedidos de socorro camuflados em sorrisos, as dores que gritam atrás de comportamentos agressivos, as verdades que sangram sob camadas de vaidade. A visão interior te dá um poder que o mundo não compreende, o de tocar a essência das coisas, das pessoas, das situações. Mas esse poder não te eleva, ele te quebra, porque ver tanto te torna compassivo. E a compaixão é o fardo mais belo que existe. Não há glamour no despertar, há solidão, há silêncio, há noites em claro, mas também há beleza, uma beleza crua, profunda, que não se fotografa. É o tipo de beleza que só a alma reconhece. Você começa a ver os ciclos da natureza como mensagens, os ruídos da cidade como ritmos do inconsciente coletivo, os animais como guias, as crianças como espelhos, os doentes como profetas. E tudo começa a fazer sentido, não um sentido lógico, mas um sentido cósmico, circular, atemporal. Toth não queria seguidores, queria lembradores. Homens e mulheres que lembrassem de sua natureza divina, que reatassem o elo perdido entre o visível e o invisível, que recuperassem a linguagem sagrada esquecida pelos séculos, que se tornassem pontes entre mundos. E agora, esse chamado está diante de você, não como uma obrigação, mas como um convite, um chamado antigo, que vibra em seu sangue e que só pode ser ouvido por aqueles que já começaram a morrer por dentro, morrer para o passado que te amarra,
para o medo que te prende, para o nome que te limita, porque a técnica proibida não se ensina, se desperta, não se aprende, se encarna. Ela exige presença, inteireza, um sim incondicional ao desconhecido, e você já começou a dizê-lo a cada batida do seu coração, a cada silêncio que você suporta, a cada lágrima que você não consegue explicar, a cada arrepio que te visita sem permissão. Tudo isso são respostas da visão interior. Ela já te conhece, só estava esperando que você lembrasse. E quando você lembra, não há mais volta. Você começa a andar diferente, a falar com mais pausas, a ouvir com mais profundidade, a olhar com mais presença. E as pessoas percebem, mesmo que não saibam nomear. Algumas se aproximam, outras se afastam. E tudo bem, porque agora você pertence ao invisível. Você vive na intersecção entre mundos. Você não é mais só humano, você é um canal, uma passagem, um mensageiro do que não pode ser dito, mas pode ser sentido. E talvez seja isso que te trouxe até aqui. Essa sensação de ser algo mais, algo além, algo que o mundo tentou sufocar, mas que sempre esteve vibrando em seu peito. Você não é novo nisso. Você está voltando para o centro, para a origem, para o santuário interior onde Thoth deixou impressa a técnica. Uma técnica que só se revela aos que suportam o vazio sem correr, aos que sustentam o silêncio sem desespero, aos que encaram a si mesmos sem máscaras, aos que morrem para, enfim, ver. E agora, silêncio, porque não há mais o que dizer com a boca. Tudo que precisava ser ouvido já vibra dentro de você, como um tambor ancestral, como um sussurro que te observa por dentro, como uma memória que não te pede entendimento, apenas presença. Você atravessou os véus, foi além do barulho, além da dúvida, além das palavras. E mesmo sem perceber, está diante da porta que tantos procuram e quase nenhum tem coragem de tocar. A visão interior não é o que você imaginava. Ela não se manifesta com clarões ou milagres. Ela é o instante em que você se sente nu e aceita continuar ali. Thoth Jerhuti nunca prometeu facilidade. Ele prometeu revelação. E revelações não são luzes. São feridas que se abrem para limpar o que foi guardado por vidas inteiras. Você talvez não entenda ainda o que está sentindo, mas sente. Sente que algo em você se dissolveu, que aquilo que te definia já não te contém, que há um novo território se abrindo e você ainda não sabe andar sobre ele. Mas esse é o dom da visão. Ela precede o chão. Você vê antes de saber caminhar. E talvez agora você perceba, você sempre viu, sempre, desde criança, antes dos traumas, antes das exigências, antes de colocarem nomes em você. Você sentia coisas que ninguém ao seu redor conseguia nomear, percebia presenças, captava emoções não ditas, vivia entre dois mundos, mas te ensinaram a esquecer. Te disseram que era sensível demais, e você acreditou. Você se afastou da sua visão para ser amado, para caber, para sobreviver. Mas a sobrevivência cobra um preço, o exílio da alma. E hoje você retornou. Retornou do exílio, com olhos cansados, talvez. Com cicatrizes, sim, mas com a coragem que só quem sangrou em silêncio pode carregar. Essa técnica proibida não foi entregue a você por acaso. Ela foi sentida, convocada, criada dentro do seu próprio colapso. E agora ela pulsa, não como um ensinamento, mas como uma lembrança ativada. A visão não é algo que você aprende, é algo que você aceita deixar emergir. E quando ela emerge, tudo ao redor muda. Mas o mundo não nota, só você sente. As cores ganham outra densidade. O tempo desacelera. Os ruídos se separam em camadas. O toque de alguém reverbera além da pele. O olhar de um estranho traz mensagens. E você começa a ver códigos no cotidiano, chamadas ocultas em lugares banais. Tudo o que antes parecia aleatório agora é um mapa. Tudo o que antes parecia desconexo agora
é música. E você é parte da melodia. Você não precisa correr atrás da visão. Ela já é você. O que impedia não era a ausência dela, mas o excesso de ruído entre ela e a sua escuta. Você acumulou vozes demais, imagens demais, expectativas demais. A visão só se manifesta no espaço entre as camadas. E agora você está nesse espaço, suspenso entre o que foi e o que ainda não nasceu. Um espaço que não pode ser descrito, apenas habitado. Um estado de presença que dissolve o medo, porque quem vê já não precisa fugir. E se houver medo ainda, abrace-o, porque o medo é o último guardião antes da travessia. Ele é a prova de que algo importante está prestes a acontecer. Não lute contra ele. Escute-o, olhe nos seus olhos e pergunte: o que está tentando proteger em mim? Porque a visão não cega o medo, ela o transforma em guia. O que antes paralisava agora aponta o caminho. O que antes era sombra, agora é contorno. E nesse contorno você começa a renascer. Você pode não ter visto luzes, pode não ter tido visões grandiosas, pode até achar que nada aconteceu. Mas observe, sinta, repare como a respiração mudou, como os pensamentos agora chegam com outra frequência, como o tempo parece mais largo. Isso é visão, isso é percepção refinada, isso é o início da sua real caminhada. A técnica de Thoth não termina aqui, ela só começa quando você fecha os olhos e continua enxergando, quando você ouve o invisível, quando você confia no que ainda não pode provar. E nesse estado, você não é mais espectador, você se torna canal, portador de uma presença antiga, uma presença que não precisa de palavras para ser compreendida. Sua simples existência começa a transformar o ambiente. Seu silêncio cura, seu olhar revela, sua presença desloca estruturas, e você nem precisa fazer nada, apenas ser, porque aquele que vê já não age por impulso, ele age por escuta, ele se move conforme a música do invisível, ele dança com o que os outros chamam de acaso, mas ele sabe, não há acaso para quem está desperto. E agora, a pergunta final: o que você vai fazer com essa visão? Vai escondê-la de novo? Vai fingir que não viu? Vai se adaptar ao antigo só para não incomodar? Ou vai sustentar o olhar, mesmo quando ele te isolar? Essa escolha é sua, e ninguém pode fazê-la por você. Mas saiba, uma vez que o fogo da visão se acende, ele nunca mais se apaga. Ele arde em silêncio. Espera, observa e volta, sempre que você estiver pronto para ver outra vez. Este vídeo vai terminar, mas a jornada não, porque o que te trouxe até aqui foi maior do que curiosidade. Foi um chamado, um código antigo ativado no seu campo, e esse código continuará vibrando nos seus sonhos, nas suas intuições, nos seus encontros, na sua dor, nos seus amores. E cada vez que a vida tentar te puxar de volta para a distração, esse eco voltará, lembrando que você viu, que você sabe, que você é. Você não está sozinho, nunca esteve. Aqueles que veem se reconhecem no silêncio, se conectam por presença, se guiam por símbolos, e talvez você ainda não conheça nenhum deles, mas eles sentem você, e em breve você os encontrará, porque a visão cria caminhos, e todo caminho de verdade leva de volta ao centro, ao templo invisível, onde Thoth Jehuti ainda sussurra para quem ousa escutar.